Welcome back to the show, everyone. Patrick Henningsen. Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Patrick Henningsen vai se juntar a nós daqui a pouquinho. Mas antes, as últimas notícias. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, em nome de Donald Trump, está lançando uma medida sem precedentes. Ela está sendo chamada de Operação Pária contra o Irã, neste que agora está sendo chamado de Dia D econômico contra o Irã. Os Estados Unidos vão aplicar uma abordagem de vazamento zero nas sanções contra o Irã. Trump está, neste momento, ligando para líderes mundiais para que cortem os laços econômicos com o Irã. E os países terão um prazo limitado para encerrar atividades identificadas pelo secretário do Tesouro, incluindo o fechamento de filiais iranianas no exterior. Agora, Scott Bessent fez uma ameaça extraordinária. Aqueles que facilitarem qualquer comércio e, abre aspas, lavagem de dinheiro com o Irã serão completamente excluídos do sistema do dólar americano. Eis o que Scott Bessent As agências do Banco Melli devem ser fechadas e ficar às escuras. E quero deixar claro, qualquer entidade que facilite a lavagem de dinheiro em nome do Irã será retirada do sistema do dólar americano. O relógio acaba de começar a correr. Bem, o Irã basicamente desmoralizou as ameaças de Donald Trump e Scott Bessent, porque é isso que elas são, neste momento. Enquanto os países recebem um chamado período de carência para se organizarem e sancionarem o Irã, Mohammad Ghalibaf, presidente do parlamento iraniano, disse que os americanos sabem que ninguém compra essa bravata deles. Os Estados Unidos não estão em posição econômica de restringir ainda mais suas relações com outros países. Os parceiros comerciais do Irã, tanto na mídia quanto por meio de mensagens enviadas a nós, deixaram claro que já não levam essas declarações em consideração. Mao Ning, na China, que foi alvo de muitas perguntas da imprensa, depois que Scott Bessent fez seu anúncio sobre o Dia D econômico, disse que a China rejeita a guerra econômica dos Estados Unidos contra o Irã e promete proteger seus próprios interesses. O Irã passou a ameaçar mais de 40 petroleiros no Estreito de Hormuz, dizendo que eles agora estão numa lista negra por supostas violações no Estreito de Hormuz. E acrescenta que qualquer embarcação flagrada transferindo carga com os navios nomeados nessa lista também será incluída na lista. Agora vou mostrar isto a vocês. Foram algumas perguntas a Scott Bessent. Uma delas sobre a China, que acredito deixou Scott Bessent bastante chocado. David da Reuters. Olá, obrigado, secretário. Uma das ferramentas mais poderosas à sua disposição é a capacidade de impor sanções secundárias a bancos e instituições financeiras que facilitam transações para o Irã. Bancos chineses têm sido frequentemente mencionados como possíveis alvos, mas não vemos nenhuma dessas instituições sendo alvo aqui. Isso é algo que virá nesta campanha. Ou a trégua comercial, muito delicada, com a China poderia impedi-lo de ir tão longe e dar esse passo tão grande. Queremos deixar claro hoje que ninguém está fora do alcance das sanções dos Estados Unidos. Se facilitarem transações e fizerem parte do ecossistema que transforma petróleo iraniano em dinheiro, em repressão, serão alvo de medidas. Consideramos que a melhor forma de dialogar com os países é por meio da diplomacia discreta. E estamos alinhando as expectativas com cada país, deixando claro o que esperamos deles. Sabemos quem eles são. Eles sabem quem são. Portanto, quando o peso das medidas do Tesouro dos Estados Unidos cair sobre eles, não terão ninguém a culpar além de si mesmos. Ele prosseguiu dizendo que não planeja explodir a economia global. Conosco está Patrick Henningsen, do 21st Century Wire, jornalista independente e analista geopolítico. Patrick, muito obrigada por se juntar a mim hoje. Primeiro, quero saber sua reação ao Dia D econômico, à Operação Párias Econômicos. E fico me perguntando, quem é realmente o pária, Patrick? Porque parece que Trump vai passar horas em ligações com cada líder mundial, tentando fazer com que rompam os laços com o Irã.
O Irã disse que vai retaliar militarmente contra os países que de fato participarem disso. E está dizendo que recebeu muitas mensagens de que não vai haver cooperação, ou seja, cooperação com os Estados Unidos, nisso. O que você acha do que está acontecendo aqui? Desculpe, Patrick, seu microfone está desligado. Não sei se você... Isso, agora foi. É ótimo estar com você, Dani. Por isso. Edse, você. Bem, não posso dizer que estou surpreso, porque não sei quantas rodadas de pressão econômica este governo anunciou, nem quantas rodadas de pressão militar anunciou nos últimos 6 meses. E esta é apenas a mais recente. Então não sei o que mais eles poderiam fazer em termos de sanções. Quer dizer, claro, eles podem apertar o cerco contra o Irã, seus aliados e as pessoas que negociam com eles. Acho bastante claro que o principal alvo de Washington nisso tudo é a China. E essas medidas, esse tipo de guerra econômica, funciona no longo prazo. Mas funciona desviando o fluxo de capital e de recursos contra qualquer estado que seja alvo dos Estados Unidos. E certamente funciona no caso da Venezuela, onde as ameaças e a pressão militar e econômica levaram à total obediência e submissão e, no fim, à rendição do governo venezuelano. Mas para isso funcionar, tiveram que sequestrar o chefe de Estado deles. Agora, olhem para o Irã. Eles acham que podem repetir isso. Não vão conseguir. Sabe, eles tentaram, mataram o chefe de Estado. Isso não teve efeito algum. Não trouxe nenhuma vantagem para os Estados Unidos, muito pelo contrário. Isso uniu a população remover seu chefe de Estado em Irã. Teve o efeito oposto. As sanções não funcionam. As rodadas sucessivas e muito severas de sanções, ao longo de décadas, intensificadas no último ano pelo governo Trump, não tiveram o efeito desejado. Os parceiros comerciais e aliados do Irã não cumpriram de fato as ameaças de sanções secundárias dos Estados Unidos, incluindo a China. A China fez o oposto. Acionou seu próprio mecanismo legal para não acatar as ameaças dos Estados Unidos e vai continuar comprando petróleo do Irã, se for disso que a China precisar, se isso for o melhor para os interesses chineses. E os Estados Unidos não podem fazer muita coisa. Não podem declarar uma guerra econômica total contra a China para estrangular o Irã. É impossível. O aumento das ameaças militares também não teve efeito algum sobre o Irã. Então não há expectativa de que nada disso resulte em outra coisa além de, eu acho, mais prejuízo para o dólar americano. Isso só vai acelerar ainda mais a desdolarização. Se você olhar as declarações recentes, vindas da rede de países do BRICS, eles estão invocando o direito internacional, estão invocando direitos soberanos, estão invocando a Carta da ONU para se opor e desafiar esse tipo de guerra econômica e medidas coercitivas dos Estados Unidos. Qual é a base dessas sanções? Qual é a base? É que o Irã precisa basicamente se render porque não está capitulando totalmente às exigências dos Estados Unidos. Mas com base em que os Estados Unidos fazem essas exigências? Isso muda. Já mudou tantas vezes do ponto de vista dos Estados Unidos. Tipo, qual é a justificativa? Não é que o Irã não possa ter uma arma nuclear, mas isso parece ser a única coisa que eu ouço repetidamente em Washington. Então, é preciso destruir a economia iraniana. Bess está dizendo que se continuarmos estrangulando o país, o regime em declínio, entre aspas, regime em declínio, não conseguirá se manter por muito mais tempo. Mas qual é a base para isso? O Irã começou uma guerra contra os Estados Unidos e Israel? Essa seria a primeira pergunta. Talvez eu pudesse entender se usassem isso como justificativa, mas não. O contrário é que era verdade. Os Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra de agressão não declarada contra o Irã, com base numa acusação falsa de armas de destruição em massa. Alô, alerta de déjà vu acontecendo de novo no Oriente Médio. O que foi isso?
Foram os manifestantes pacíficos que Trump disse que 50 mil foram mortos a tiros, a sangue frio, em Teherã. Essa é outra mentira. Propaganda de atrocidade à la 40 bebês decapitados e bebês em incubadoras. Então qual é a história? O Irã é mau e o país precisa ser destruído? Quero dizer, se formos pelo que Jonathan Pollard e outros israelenses dizem, então sim, ele deveria ser varrido do mapa. O Irã deveria ser varrido do mapa. Sinceramente, acho que é isso que eles gostariam de dizer em Washington. Mas não podem. Não podem dizer isso. Provavelmente é o que dizem a portas fechadas, mas não podem dizer isso publicamente. Basicamente, tudo o que Washington e o governo Trump fazem e dizem nesse momento espelha o regime israelense. Então, nesse sentido, os Estados Unidos são meio que, eu acho, um fantoche dedo gigante de Israel. Porque você não consegue derrotá-los de forma convencional. Israel não consegue derrotar o Irã de forma convencional. O Irã consegue se defender e revidar em toda a região contra alvos dos Estados Unidos e de Israel. Não sobra muita coisa. Então as sanções secundárias, sim, podemos falar disso. Elas poderiam funcionar com a Índia potencialmente, mas não por tempo indefinido. Só temporariamente. Porque a Índia precisa fazer o que a Índia faz. A Índia tem uma economia muito grande e dinâmica. Eles querem comprar petróleo por meio de fornecedores de segunda e terceira mão, como já faziam com a Rússia ou com qualquer outro país, sabe? O Paquistão. Quero dizer, como os Estados Unidos vão fazer cumprir um embargo do outro lado do mundo? Eles acham que o Irã é Cuba? Não sei. Acho que acham. Quero dizer, todos esses são pontos muito bons, Patrick. O que não está sendo discutido é o contexto em que essas sanções, ou essa operação de pare econômico do dia D, seja lá como estão chamando isso, surgem. Barry McCaffrey, um ex-general condecorado, disse que, na avaliação dele, as Forças Armadas dos Estados Unidos provavelmente perderam permanentemente o acesso a 15 bases americanas no Golfo Pérsico, com o Irã agora em posição de controlar o acesso aos estados do Golfo. Então, esse é um contexto muito diferente de muitas outras ocasiões em que os Estados Unidos intensificam as sanções. Mas o que é tão interessante para mim, Patrick, é que Bessent anunciou aqui que até o fim da semana veremos um grande anúncio sobre uma instituição financeira sendo sancionada. Não sei do que ele está falando. Mas o que sabemos é que, se os Emirados Árabes Unidos, e especialmente a Arábia Saudita, que é crucial para o sistema do dólar, se envolverem nisso, todas essas ameaças de cortar o acesso ao dólar, de excluir países do sistema do dólar, podem ter grandes repercussões para os próprios Estados Unidos, que estão sobre uma base muito frágil. Por exemplo, o Irã disse que vai atacar militarmente países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, se eles participarem disso. Então parece que há muitas armadilhas envolvidas nisso, por falta de um termo melhor. Patrick, o que você acha? São só ameaças e bravatas? Porque Trump tem muitas ligações para fazer. A China já disse não, e o Irã está dizendo que recebeu informações de muitos países de que eles não querem participar disso de forma alguma. Parece que a situação é bastante delicada. Sim, se os Estados Unidos realmente cumprirem essas ameaças, e tenho todos os motivos para achar que talvez tentem fazer isso no curto prazo, isso vai desencadear um colapso econômico global, francamente. E tem outra coisa. Isso está acontecendo ao mesmo tempo que o que parece ser uma guerra comercial entre os Estados Unidos e o Canadá. Com base em quê? O Canadá não pode ter uma arma nuclear? Quero dizer, o que exatamente é isso? As guerras comerciais e tarifárias, as guerras tarifárias do governo Trump, foram um desastre absoluto para a economia dos Estados Unidos, para a economia global e para as empresas americanas. E se eles fizerem algo que possa impedir o fluxo de petróleo canadense e de derivados de petróleo para os Estados Unidos, isso vai causar uma enorme perturbação econômica no país, por vários motivos.
Partes da economia dos Estados Unidos dependem completamente do Canadá, por causa da localização regional. Vou dar 2 exemplos. Um deles é o óleo que aquece casas e empresas no nordeste do país. Isso é baseado regionalmente, é fornecido regionalmente, e grande parte vem do Canadá. O outro é o fato de que, quero dizer, é surpresa para alguém que a economia dos Estados Unidos funciona com caminhões, certo? Caminhões de 18 rodas são o principal meio de distribuição de produtos nos Estados Unidos. Do que essa frota depende? Ela funciona com gasolina vinda de Corpus Christi ou do Texas? Não, ela funciona com diesel. E por onde passam as instalações regionais de processamento e os suprimentos de distribuição de combustível para a frota de caminhões dos Estados Unidos? Pelo centro dos Estados Unidos e também pelos corredores do meio-oeste via Illinois, atendendo todas as diferentes partes do mercado americano. E ela depende fortemente do petróleo canadense e da capacidade de refino do Canadá para a frota de diesel dos Estados Unidos. A frota de diesel dos Estados Unidos é enorme e é organizada regionalmente. Então, basicamente, isso vai significar uma escassez na entrega de combustível. E isso vai significar um aumento de preços em termos de inflação. Isso vai afetar o preço de tudo. E também vai atrasar os prazos de entrega e as cadeias de suprimentos vão ficar sob pressão como resultado. Isso é um fato. Os Estados Unidos, a economia interna americana, dependem completamente do diesel. Então, não sei. Você coloca essas coisas lado a lado, o momento disso, a vontade de começar uma guerra com a China, achando que podem fazer com a China o mesmo que fizeram ao restringir a capacidade da China de comprar petróleo da Venezuela. Isso foi uma enorme vitória em Washington. Quer dizer, eles estão, celebrando isso como uma jogada genial do governo Trump. E acham que podem fazer o mesmo em relação ao Golfo Pérsico e ao Irã. Então talvez haja um método nessa loucura, Dani. Talvez eles achem que tudo isso vale a pena para estrangular e isolar a China, para estrangular as necessidades energéticas dela, que alimentam a moderna revolução econômica chinesa. Enquanto a China está em ascensão econômica, os Estados Unidos estão claramente em declínio. E talvez esse seja um preço que este governo míope dos Estados Unidos considere que vale a pena pagar com todas essas medidas das quais ele meio que se orgulha, como as recompras de títulos. Recompras de títulos. O que é isso? O que é isso? Se não empurrar o problema para o próximo governo e colocar mais dívida no balanço dos Estados Unidos. É só isso. Scott Bessent basicamente ampliou a lista de passivos do governo dos Estados Unidos. Quer dizer, não chegamos a 40 trilhões de dólares na semana passada? 40 trilhões de dólares. Era para chegarmos a 40 trilhões de dólares em janeiro de 2027. Espera aí. Então, olha, o Bessent está 6 meses adiantado em relação ao cronograma. Estamos adiantados. Parabéns. Acho que ele deveria ganhar, sei lá, uma promoção. Ou talvez a medalha da liberdade do Trump. Trump poderia dar a medalha a ele ou uma medalha da FIFA pela economia. Chamem a FIFA, como é mesmo o nome dele, Gianni Infantino. Ele pode dar um prêmio ao Bessent. 6 meses adiantado no cronograma, chegando à marca de 40 trilhões de dólares. Mercados de déficit. Todas essas coisas vão piorar progressivamente por causa do timing horrível de tudo isso, bem às vésperas das eleições de meio de mandato. Os republicanos devem estar muito confiantes por algum motivo. Talvez saibam de algo que nós não sabemos. 71 days until the midterms, Patrick. Just 41. Faltam 71 dias para as eleições de meio de mandato, Patrick. E faltam apenas 41 dias para o estoque de petróleo bruto, as reservas estratégicas das quais os Estados Unidos estão retirando petróleo para manter os preços relativamente abaixo de onde realmente deveriam estar. Ainda assim, os preços continuam marcadamente altos. E considerando os preços do diesel, você acabou de mencionar os caminhões a diesel, Patrick. Nos Estados Unidos, o diesel está em torno de $5,50 por galão.
Isso é incrivelmente alto, especialmente para esta época do ano. Mas aí estão as reservas estratégicas. Elas estão prestes a chegar a zero muito antes das eleições de meio de mandato. E também há o Irã dizendo que pode apertar ainda mais os mercados de energia se quiser. É um grande desastre. Um timing terrível. Agora, quero mostrar isto a você, Patrick. Todo esse conceito de dia D. Um repórter, no finalzinho, eles nem disseram quem era, porque estava fora da lista previamente definida de agências e veículos multinacionais de mídia corporativa autorizados a falar. Mas a última pergunta feita a Scott Bessent foi interessante. Quero a sua reação a isso. Foi isso que disseram. Vamos ver. Você na frente. O senhor descreveu isso como um dia D econômico. Mas o dia D foi uma invasão, e os Estados Unidos não deram um prazo à Alemanha. Então por que não impor as sanções hoje? Bem, estamos dando a todos a oportunidade de corrigir comportamentos inadequados. Por que eu iria querer explodir o sistema financeiro global? Acreditamos que é importante estabelecer parâmetros e dar às pessoas um período para se adequarem. Mas elas devem saber que isso vai avançar muito rapidamente e que estamos falando sério. As sanções secundárias são uma ferramenta muito poderosa. E nós aqui no Tesouro, aqui é Jenny Lang, subsecretário interino para financiamento do terrorismo, no Departamento de Financiamento do Terrorismo e no OFAC, conseguimos usar sanções secundárias porque não tratamos seu uso de forma leviana. Então, acreditamos que um tiro de advertência e um alinhamento de expectativas são apropriados. E se as pessoas não quiserem atender às nossas expectativas, então esperamos, e elas devem esperar, que deixem o sistema do dólar. Então, Patrick, ele não quer explodir a economia global, mas vai fazer isso de qualquer forma se o mundo não atender às expectativas dos Estados Unidos. Quer dizer, essa arrogância, ao mesmo tempo em que ele soa incrivelmente inseguro, é algo e tanto de se ver. Mas o que você acha da reação dele a isso? Porque sim, há esse uso de, dia D, ofensiva financeira e todas essas palavras pomposas. Mas no fim das contas, o que temos agora é um conjunto de ameaças que, obviamente, precisa ser administrado com muito cuidado se quis mitigar as consequências. O que você acha? Bem, normalmente, sanções secundárias são um último recurso quando você está tentando impor uma espécie de cerco ou embargo econômico antes de uma ação militar, não depois. Esse é o problema. Na prática, você está declarando guerra aos seus aliados. É mais ou menos isso. Mas isso nunca para manter um status hegemônico global. As sanções secundárias só são fortes em termos de ameaça. Quando você ameaça um aliado ou uma nação, digamos, que talvez não seja sua aliada, mas contra a qual você não é hostil ou a qual ainda não declarou guerra, como a China, por exemplo. A China não é vista como aliada dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos gostariam de prejudicar ou punir a China e usam uma retórica agressiva contra ela. Mas já fizeram isso antes. Eles já fizeram isso antes. Suspenderam temporariamente as sanções ao petróleo iraniano para corrigir o mercado e depois revogaram isso rapidamente. E agora estão passando para sanções secundárias, para remediar um mau comportamento. Mau comportamento de quem? De novo, o mau comportamento do Irã, ou de pessoas que negociam com o Irã, segundo Washington. Então, eles querem impor dor e sofrimento à economia global, incluindo aos próprios aliados. Agora, se levarem isso adiante, vai ser muito interessante ver se realmente vão fazer isso. Parece que estão ameaçando para criar uma posição de negociação. É o que parece. Porque o repórter fez a pergunta certa. Por que vocês ainda não apertaram o gatilho? E Scott Bessent disse, bem, queremos dar a ele tempo para, corrigir a situação, corrigir o mau comportamento.
Quer dizer, o mau comportamento nesse caso, obviamente, é dos Estados Unidos, de seu aliado Israel e de todos os outros aliados europeus, que são cúmplices de uma guerra de agressão não declarada contra um Estado soberano membro da ONU, isto é, a República Islâmica do Irã. Mas o que foi mais revelador naquele trecho, Danny, e não sei se você pode reproduzir essa parte específica de novo, foi que, para mim, Scott Bessent deu a entender o seguinte: olha, qualquer um que não cumprir, pelo menos foi assim que eu interpretei ao ouvi-lo dizer isso agora, qualquer um que não cumprir deve esperar sair do sistema do dólar. Então, de certa forma, o que ele está fazendo é empurrar as pessoas para fora do sistema do dólar. E se você olhar para o padrão da atuação dos Estados Unidos na instrumentalização de sanções e também de tarifas, porque as tarifas, esse governo dos Estados Unidos é o primeiro na história do país a usar tarifas como uma forma de sanção. É o primeiro. E isso tem enormes implicações para o mercado. Também tem implicações gigantescas para as relações dos Estados Unidos com todos esses países contra os quais eles estão travando guerras tarifárias. E eles usaram isso muitas vezes, com ameaças de tarifas punitivas como um tipo de dissuasão, para impedir que outros tenham relações, façam comércio ou atividades comerciais com o inimigo dos Estados Unidos. Isso é uma grande ameaça. É uma enorme linha vermelha nas relações internacionais. Quero dizer, sanções são uma coisa, e as sanções são consideradas, esses tipos de sanções são proibidos pelo direito internacional quando estão fora de um consenso da ONU. Então isso é visto como uma guerra econômica hostil. Normalmente é um prelúdio para uma guerra militar. E neste caso, foi isso mesmo, foi o que aconteceu. Mas agora eles estão voltando, em rodadas sucessivas, depois do fato consumado, apenas para punir, destruir e promover mudança de regime. Só que isso está acelerando tudo, todas as tendências que vimos em termos de desdolarização. E Bessent parece admitir que é esse o caso. Então, qual será o resultado se ele cumprir essas ameaças? Vamos imaginar esse cenário. Balcanização econômica na economia global, ou seja, cortinas de ferro econômicas descendo por toda parte. Então, a balcanização, isto é desglobalização. Quando falo em globalização, estou falando de livre comércio global, nos moldes da OMC. Portanto, isso é balcanização econômica. E é uma fuga de capitais e uma fuga do status do dólar americano como moeda de reserva. Não completamente, mas isso só vai dar continuidade a essa tendência. Também vai acelerar o desenvolvimento de meios alternativos de pagamento, ou seja, coisas que a China está usando neste momento. E se a China está negociando com a Rússia, negociando com o Irã, e usando esses meios de pagamento entre eles, seja o sistema CIPS ou o Alipay, há uma quantidade enorme de novos meios alternativos de pagamento que podem entrar em operação. Mas a questão é que você não vai conseguir impedir que todos os outros países, seja na Europa, na América do Sul, na África ou na Ásia, acompanhem esse tipo de balcanização econômica. Eles vão conseguir contornar tudo isso. A China tem 101 maneiras diferentes de contornar quaisquer sanções secundárias. A Índia e outros países também. E até países sobre os quais os Estados Unidos afirmam ter total domínio e controle, como os Estados do Golfo, por exemplo, e o Paquistão, como outro exemplo. E a Turquia faz fronteira com o Irã. Isso se aplicaria à Turquia. Eles querem interromper as viagens, querem interromper as telecomunicações, basicamente tudo. Então, qualquer pessoa que tenha alguma interação ou relação comercial com o Irã sentirá todo o peso do governo dos Estados Unidos e do Departamento do Tesouro, ou seja, o braço de fiscalização do governo americano chamado OFAC. Mas ele já tem, quero dizer, tem milhares e milhares de indivíduos, empresas e entidades do Irã, milhares e milhares da Rússia, milhares e milhares da Síria.
Então, cada governo só foi acrescentando e acrescentando a esse número infinito de pessoas e entidades sancionadas de nações-alvo que os Estados Unidos consideram uma violação flagrante e se reserva o direito de congelar contas e ativos no mundo todo. E fazem isso por pressão direta sobre esses governos, como fizeram nos estados do Golfo com ativos ou instituições iranianas. Ou simplesmente entram e basicamente tomam tudo, como fizeram com o Irã. Até no caso de carteiras de criptomoedas que iranianos usavam, possivelmente segundo relatos, para cobrar pedágios e taxas no Estreito de Hormuz. Scott Bessent se gabou de que, se essas transações foram realizadas, elas iam diretamente para Tether, a organização da stablecoin, e eles conseguiram tomar centenas de milhões de dólares, segundo foi noticiado. Então, os Estados Unidos estão usando todo o seu poder econômico para pressionar todos esses pontos vulneráveis, apreender e roubar o máximo que puderem em ativos, congelar ativos e assim por diante. E se é assim que isso vai acontecer, claro, isso vai prejudicar ainda mais a economia do Irã. A economia iraniana está sob forte pressão. É uma pressão severa e contínua. E Washington acredita, os falcões acreditam, que podem acabar estrangulando o país e que ele vai colapsar por dentro, porque isso funcionou na Síria. E funcionou pela metade, em outros países, como eu disse, na Venezuela. Mas não há garantia de que vão conseguir esse resultado, pelo menos não em tempo hábil. Certamente não sob esta administração. Isso não vai acontecer sob o governo Trump, se é que algum dia vai acontecer. Talvez nem sob o próximo governo dos Estados Unidos. Estamos falando de daqui a 10 anos. Talvez, se o que eles planejam acontecer da forma como acham que vai acontecer, isso leve muito tempo. Vai levar mais de 10 anos, talvez mais. Mas isso, em condições ideais, perfeitas, eles estragaram tudo. Estragaram completamente. Porque não dá para alternar, sucessivamente, ondas de guerra militar e econômica e ainda manter legitimidade como ator internacional. Porque são todos esses países na zona cinzenta, todos esses países e governos no meio do caminho, que vão determinar se isso será um sucesso ou mais uma aventura mal calculada dos Estados Unidos. E então, os Estados Unidos querem atacar a economia global e, de algum modo, arrancar tributos de todos esses países, seja por meio de tarifas, ativos congelados ou alguma outra forma de coerção, como fizeram com a Espanha, por exemplo. A Espanha não queria receber bombardeiros dos Estados Unidos. E assim como os outros países europeus subservientes e submissos, como a Alemanha e a Itália, com Meloni e Merz, e também a Grã-Bretanha, com o novo primeiro-ministro Andy Burnham, a primeira coisa que ele fez foi dar sinal verde para os Estados Unidos usarem bases britânicas para bombardear o Irã. E claro, os Estados Unidos fizeram isso. Por quê? Porque queriam manter esses países sob controle. Eles queriam fazer deles. O plano dos Estados Unidos era, usando os países europeus, torná-los agora cúmplices de uma guerra de agressão ilegal e não declarada, um crime de guerra. E ao fazer isso, você prende esses governos, esses primeiros ministros ou esses presidentes. Você os prende porque agora eles são cúmplices de uma grande... Eles agora estão na guerra. Estão na guerra. Então, para a própria sobrevivência política, eles farão o que for preciso para redobrar essa política e provavelmente seguir as ameaças e os ditames do governo dos Estados Unidos daqui para frente, além de também declarar o IRGC do Irã uma entidade terrorista. E talvez até o governo iraniano, em algum momento, seja declarado uma entidade terrorista. Eles não poderão ter relações diplomáticas com ele, nem com membros do governo iraniano, como fizeram ou tentaram fazer com a Rússia, por exemplo. Então é por isso que os Estados Unidos fizeram isso. É para envolvê-los no crime. E o tecnocrata, o burocrata europeu médio, fraco e sem coragem, vai redobrar a aposta nessa política, em vez de enfrentar os Estados Unidos. Ou Deus nos livre. Dani, o pior pecado possível do político moderno é levantar a mão e dizer que fiquei errado.
Quero dizer, isso seria o equivalente a um suicídio, Harry Carey, em escala galáctica. Isso nunca vai acontecer, certo? Então é uma situação infernal em que muitos desses países se encontram. E realmente é isso. Tudo gira em torno das sanções secundárias. Teoricamente, essas são as únicas sanções que já funcionaram na história. As sanções diretas nunca funcionaram na história como medida coercitiva contra uma nação-alvo. A literatura acadêmica é muito clara sobre isso, Dani. Em todos os estudos de caso, da Rhodesia em meados dos anos 1960 até o presente, só as sanções secundárias funcionaram. It's only been secondary sanctions that have worked, and it's sanctioning a country for apartheid. E sabe, sancionar um país por apartheid, como a Rodésia ou a África do Sul, por exemplo, também é completamente diferente do ponto de vista político. É outro contexto político. Então, quer dizer, até o sucesso ou o sucesso relativo, digamos, da África do Sul, o colapso do regime sul-africano, basicamente foi o ponto culminante de uma campanha internacional de relações públicas e de direitos humanos que durou anos, décadas. E a esposa dele, Winnie Mandela, fazia turnês em estádios nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estavam entre os últimos a resistir a não reconhecer o regime sul-africano. É um contexto político totalmente diferente deste. E então, isso é simplesmente, sabe, o Trump. Deixa eu dizer a última coisa que vou dizer. Donald Trump é um exemplo impressionante da história, porque ele destruiu a economia dos Estados Unidos, e não de um jeito bom. Donald Trump arrasou a economia dos Estados Unidos em seu primeiro mandato. E ele não recebe muito crédito por isso, porque todo mundo tem medo de mencionar, já que os dois partidos apoiaram isso totalmente. Donald Trump iniciou um processo que colocou inicialmente mais de 8 trilhões de dólares no balanço do Federal Reserve por causa da Covid-19, certo? Isso criou um ciclo e uma pressão inflacionários que nós estamos, e todos os especialistas dirão que isso começou durante a farsa da Covid, e Trump era o presidente. Então ele arruinou a economia dos Estados Unidos durante o governo Biden. Isso foi tudo do Trump. E as atuais pressões inflacionárias que temos agora, antes do desastre no Irã, eram culpa do Trump. Isso vem do Trump 1.0, porque você não pode simplesmente imprimir 10 trilhões de dólares do nada, jogar isso no balanço do Federal Reserve e esperar que não haja uma perturbação inflacionária e que isso não continue se arrastando por anos. E estamos presos numa espiral inflacionária nos Estados Unidos da qual não conseguimos sair, porque eles fizeram manobras emergenciais recordistas durante o primeiro mandato dele, de um tipo que o sistema nunca conseguiu absorver. E aí você acrescenta o que ele fez na política externa, tentando iniciar a Terceira Guerra Mundial no Golfo Pérsico, e acreditando de alguma forma que dá para administrar isso com todas essas táticas baratas, meio de cowboy, que Scott Bessent contratou. O banqueiro de George Soros foi contratado por Trump. Esse banqueiro globalista está usando essas táticas de curto prazo, tipo Band-Aid. Recompras de títulos são patéticas. Mas a imprensa de direita ou a Fox News estão dizendo que essa é uma jogada genial do Scott Bessent. Jogada genial. Ele só está refinanciando a dívida da próxima geração. É só isso que ele enxerga, renegociar hipotecas. É exatamente o que Trump fez no primeiro mandato. E sabe de uma coisa? Sabe qual vai ser o remédio para isso? Outro resgate. Outro resgate. Para quê? Para pagar o quê? Tudo isso? Para quê? Para fazer o Irã obedecer? Ou tudo isso para defender Israel? Vocês vão derrubar toda a economia dos Estados Unidos, a economia global, para defender Israel. É mais ou menos a isso que tudo se resume, se você olhar de uma perspectiva de 15 mil ou 30 mil metros de altitude, ou pela visão de um satélite Starlink em órbita baixa. É mais ou menos a isso que se resume. É muito bem colocado, Patrick. Bom, você disse antes que Scott Bessent estava basicamente dizendo que tiraria entidades, países, do sistema do dólar. Bem, foi exatamente isso que ele disse no final. Vou reproduzir bem rapidamente mais uma vez para que as pessoas ouçam.
Então acreditamos que um tiro de advertência e deixar claras as expectativas são medidas apropriadas. E se as pessoas não quiserem atender às nossas expectativas, então esperamos, e elas também devem esperar, que deixem o sistema do dólar. Sim. Então, eles deveriam esperar-se do sistema do dólar, o que na prática enfraqueceria esse sistema. Mas acho que essa já é uma outra história. Pode seguir, Danny. Pode prosseguir. Danny, go ahead. Não, eu só ia dizer, digamos que a Arábia Saudita fosse convencida a aderir a esse tipo de sanção. A Arábia Saudita é literalmente a base do sistema do dólar. Então isso seria um grande dilema. Mas não, Patrick, pode falar. I can't believe he said it. Scott Bessent. Não acredito que ele disse isso. Então, Scott Bessent acabou de dizer, seja subconscientemente ou intencionalmente, ele disse em voz alta a parte que normalmente fica calada. Então, se ele está expulsando pessoas do sistema do dólar, entendam, e eu espero que Scott Bessent realmente entenda, mas ele não entende. Aliás, por que ele está no comando da política externa? Porque é, na prática, isso que estamos vendo ali. Por que o Tesouro dos Estados Unidos não é uma subdivisão do Pentágono, o Departamento de Guerra? Porque deveria ser. O Tesouro dos Estados Unidos fez mais. Scott Bessent é simplesmente o pior e o mais recente de uma longa linha de secretários do Tesouro abusivos, que basicamente instrumentalizaram e transformaram o dólar dos Estados Unidos em arma, como uma espécie de instrumento de guerra contra nações-alvo. E vamos dizer, certo, o colapso da Venezuela, o colapso de... The collapse of Venezuela, the collapse of... So what did you get from Venezuela? Sure, you deprived China of maybe 15%. Claro, vocês privaram a China de talvez uns 15% do seu fornecimento global de petróleo bruto, que ela pode substituir por várias fontes diferentes. Tudo bem. O que isso fez com a economia chinesa? Talvez seja inconveniente, mas eles vão se recuperar. Então, o que vocês fizeram com a economia venezuelana? Ah, vocês roubaram. Eles provavelmente já roubaram o equivalente a 20 bilhões de dólares americanos da Venezuela, roubando seu petróleo. Aliás, foi isso que eles arrecadaram. É isso que os Estados Unidos guardaram em sua conta especial que administra o petróleo venezuelano. E eu aposto, eu afirmo, que nada desse dinheiro foi repatriado para a Venezuela. Nada. Quando os Estados Unidos descontarem e pagarem seus grandes parceiros do petróleo e tudo mais que eles tenham surrupiado desse dinheiro, não sobra nada para alimentar o povo venezuelano. Vamos alimentar o povo venezuelano, é o que eles estão dizendo. Então eles acham que podem fazer um bloqueio de fundos ao estilo iraquiano por meio de uma conta em dólares americanos da Venezuela. Mas não dá para repetir isso com o Irã. Está bem claro. Certo, vocês destruíram a Síria. Ótimo. Ótimo para Israel. E o que mais? A Rússia. Isso não está indo muito bem. Eles não conseguiram colocar a economia russa de joelhos. Há quanto tempo estamos nisso? 6 anos, certo? Com as sanções da Crimeia, em 2014. Sim, então agora estamos há 12 anos nessa rodada de sanções antirrussas, e depois veio a rodada hiper-super, que começou sob Biden, em fevereiro de 2022. Eles explodiram o gasoduto Nord Stream. Acho que isso também pode entrar na categoria de sanções, como um tipo de sanção, explodir o gasoduto Nord Stream. Aliás, essa história desmorona completamente no processo da promotoria alemã, em Hamburgo, que foi noticiado pela 21st Century Wire. E também, a história dos mergulhadores ucranianos foi ainda mais enfraquecida pelas conclusões do processo no Tribunal Comercial de Londres, onde a Nord Stream AG processou a Lloyd's of London, porque a Lloyd's of London, a seguradora da Nord Stream, se recusou a pagar a indenização, aliás. Eles processaram a empresa. Apresentaram todos os depoimentos de testemunhas especialistas que, mais uma vez, basicamente dizem que a história dos mergulhadores ucranianos era uma pista falsa, era uma história de distração para desviar a atenção do que a OTAN fez durante... Bem, fica implícito o que a OTAN fez durante o Baltops 22. Em 2022, eles instalaram explosivos no Nord Stream. Por que estou dizendo isso? Porque todas essas coisas são direcionadas
direcionadas aos mesmos alvos, que são as economias. Which are the economies. You mentioned Saudi Arabia, Danny. Okay. Você mencionou a Arábia Saudita, Dani. Certo. Mas o próprio petrodólar já não depende completamente do Golfo. Em determinado momento, isso foi, sem dúvida, o motor do renascimento da moeda de reserva dos Estados Unidos no período pós-Bretton Woods. Consolidou seu status como moeda de reserva global e, no fim das contas, foi realmente o motor dos gastos deficitários dos Estados Unidos. E com os gastos deficitários dos Estados Unidos, vêm os gastos excessivos dos Estados Unidos com as Forças Armadas. Tudo isso é financiado por gastos deficitários. Então, quando Pete Hegseth consegue elevar o orçamento do Departamento de Defesa, do Departamento de Guerra, para $1,5 trilhão por ano, e o Congresso concorda com isso, esse dinheiro vem da árvore mágica de dinheiro do Federal Reserve. Não vem de nada que os Estados Unidos estejam arrecadando em termos de receita. Isso vem de... está sendo impresso do nada, porque o dólar é a moeda de reserva mundial. Portanto, existe uma demanda artificial pelo dólar americano no mundo todo, porque os Estados Unidos impõem que todos usem o dólar americano para comprar e vender commodities no mercado global. E isso permite que continuem imprimindo dólares sem que o dólar entre em colapso de valor. E isso sustenta as Forças Armadas, que os Estados Unidos usam para sair atirando e bombardeando pessoas que não obedecem à hegemonia do dólar, e assim por diante. Dani, dá para ver que esse é o ciclo de retroalimentação que continua, sem parar. Mas o que Bessent deveria saber, talvez saiba, talvez esse seja o plano, é que o poder dos Estados Unidos como potência imperial não começa pelo poder militar. Ela se sustenta no poder financeiro, no poder do status do dólar como moeda de reserva e tem o respaldo do poder militar. Então, ao expulsar pessoas do sistema do dólar americano, algo que ele acabou de admitir em vídeo, não acredito que ele disse isso, ao fazer isso, basicamente, sim, ele está defendendo o rebaixamento do status hegemônico dos Estados Unidos no mundo, porque é daí que vem o poder americano. E, curiosamente, os países que eles estariam ameaçando e visando com sanções secundárias, os tipos de empresas, isso não termina no Irã, aliás. Isso continuaria, eles vão continuar com isso, envolvendo outros produtos, países e recursos. Mas alguns desses alvos de sanções secundárias acabarão sendo, ou haverá ameaças contra, países europeus também. E o mercado de eurodólares é o principal destino dos dólares no mundo. Esse é o maior pilar do sistema dos Estados Unidos. Você poderia chamá-lo de sistema energético do petrodólar, do dólar energético americano. É a Europa. E além disso, a Europa depende completamente da energia dos Estados Unidos. Não se trata apenas de fazer transações globais de petróleo e gás em dólares. Eles também estão pagando preços exorbitantes, o dobro pelo GNL americano, depois que os Estados Unidos ou a OTAN explodiram o gasoduto Nord Stream em setembro de 2022. Então sim, o mercado de eurodólares e as contas de reserva são enormes, e isso ajuda a sustentar o sistema americano. A Índia também ajuda, assim como todos esses outros países. Ao fazerem isso, eles estão cortando o poder dos Estados Unidos. Pelo menos ele admitiu. Ele admitiu. É um trecho incrível. Foi um ato falho freudiano? Talvez tenha sido um ato falho freudiano. Mas o interessante, Dani, é que os jornalistas não vão insistir nesse ponto. Se você é um jornalista realmente bom do Financial Times, ou se deveria ter uma visão geopolítica, então você insiste. Insiste muito nisso. Você faz uma pergunta de segmento. O senhor disse que queria expulsar pessoas do sistema do dólar americano e que elas serão expulsas do sistema do dólar americano, senhor secretário. Pode esclarecer esse ponto? E você realmente pressiona nesse ponto. Porque sou, Dani, quase como um ato falho freudiano. Aliás, há muitos desses acontecendo agora em Washington. Isso é certo, Patrick. E o que também é tão interessante é o arquineocon, o Sr. Kagan. Aqui está ele, Robert Kagan, de novo na The Atlantic, falando sobre um Irã à solta.
Há muitos no círculo neoconservador, Patrick, que não estão tão entusiasmados, não só com a mudança dos Estados Unidos para a guerra econômica, mas também com a situação geral e para onde tudo isso está indo. Este é o último parágrafo. Ele diz: um regime que sobreviveu ao que grande parte do mundo acreditava que o destruiria e depois forçou a potência dominante do mundo a recuar, provavelmente sairá fortalecido, pelo menos por algum tempo. Esse tipo de sucesso tende a gerar confiança, talvez excesso de confiança, mas dificilmente fará com que os líderes do Irã sejam menos ambiciosos ou menos comprometidos com a fé que os conduziu por esse triunfo milagroso. Recentemente, altos funcionários iranianos começaram a falar publicamente em adotar uma postura totalmente ofensiva. E surgiram relatos de planos iranianos para ampliar seus alvos, incluindo países europeus que abrigam bases dos Estados Unidos. É até curioso ver matérias no The New York Times perguntando quem vai piscar primeiro, considerando que os iranianos, até agora, nunca piscaram uma única vez, enquanto o governo Trump não fez nada além de piscar. O Irã pode até voltar a lutar para forçar os Estados Unidos a suspender o bloqueio naval. E agora podemos incluir as sanções nisso. Dado o comprovado medo de escalada por parte do governo americano, essa esperança não é descabida. O mundo passou décadas preocupado com o que o Irã poderia fazer se adquirisse uma arma nuclear. Agora, deveria se preocupar com algo ainda mais consequente. E o Irã, que derrotou os Estados Unidos, não teme mais um ataque americano e controla o acesso ao Golfo Pérsico. Armas nucleares, sozinhas, jamais poderiam ter dado ao Irã esse tipo de poder. Só a guerra fracassada dos Estados Unidos e de Israel conseguiu isso. O que é tão interessante nisso, Patrick, é que quando eu leio isso, penso, bem, não sei se deveríamos realmente temer isso, mas essa é a parte do mundo deles. Nós estamos aqui, você está no Reino Unido. Eu estou nos Estados Unidos. Eu realmente não temo isso. Mas, Patrick, qual é a sua reação a isso? Essa é uma narrativa que fica cada vez mais forte. Acho que tem, em alguma medida, a ver com política partidária. Mas há alguns fatos aí apresentados, é claro, com a marca neoconservadora. Mas o que você acha disso? Quero dizer, as palavras dele poderiam ter sido tiradas diretamente, citadas de John Mearsheimer, Alistair Crook, de mim ou de qualquer outra pessoa no seu podcast ou no podcast de qualquer um, no programa do Juiz Knapp, ou seja lá onde for, nos últimos 2 anos, ou 1 ano e meio. Todos nós temos dito exatamente essas coisas. Mas Kagan finalmente veio a público e colocou isso no papel de forma sucinta e clara, embora bem tarde no jogo. Ainda assim. E sabe, seria um bom artigo de opinião para o assessor do presidente, o assessor de política externa. Robert Kagan, assessor de política externa de Donald Trump, acaba de escrever um artigo de opinião muito franco e sóbrio na The Atlantic. Isso seria ótimo, mas não é o caso. Ele está completamente de fora. Então, o que eles estão fazendo por dentro? Essa é a questão. Tudo o que ele disse ali, Danny, faz todo sentido. Tudo se encaixa muito bem. Ele está certo em tudo. De novo, o Atlantic Council, do mainstream, provavelmente tendo de admitir isso publicamente por escrito a contragosto, porque essa publicação torcia pela guerra desde o começo. E todas as outras também não eram contra Trump. Certamente não estavam fazendo oposição de nenhuma forma relevante ou significativa. Então, por dentro, acho que, de novo, volto à guerra comercial com o Canadá, a atual guerra comercial com o Canadá, que é meio completamente absurda, por qualquer critério objetivo. Os Estados Unidos, se algum dia tiver um aliado perfeito, esse aliado é o Canadá, certo? Em termos de parceiro comercial estratégico e regional, é uma situação em que todos saem ganhando, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá. Talvez os Estados Unidos estejam levando uma vantagem um pouco maior nisso, mas ao negociar com os Estados Unidos, o Canadá pode conseguir condições absolutamente favoráveis. Os Estados Unidos sempre precisaram do Canadá, pelas razões que eu mencionei antes, por causa da posição regional, em termos de energia, especialmente no mercado de diesel.
Mas a forma como o governo Trump enquadrou isso, antes eu estava simplesmente rindo disso. Eu pensava, não, eles estão só sendo burros e talvez estejam apenas fazendo bravata. Maybe they're just doing bluster. But Trump himself has said that Canada. Mas o próprio Trump disse que o Canadá precisa dos Estados Unidos, que de alguma forma quer os benefícios de ser um Estado sem, de fato, ser um. Acho que ele está falando do Canadá como o 51º Estado. Ele enxerga isso por essa lente insana, como se o Canadá, enquanto Estado soberano e membro da comunidade britânica, não quisesse nada mais do que ser incorporado pelos Estados Unidos ao sul da fronteira. E definitivamente não é esse o caso. Não há como o canadense médio, talvez você encontre alguns em Alberta, mas mesmo lá, os habitantes de Alberta também são grandes defensores da soberania, estar totalmente de acordo com esse tipo de retórica, de ameaças e de menosprezo ao Canadá, ao país, aos canadenses e assim por diante. Mas talvez o Trump acredite, talvez as pessoas da nação Trump realmente acreditem que são os agentes da história, como Karl Rove disse de forma famosa durante o governo Bush filho, que eles são o maior país da história da galáxia. E que os Estados Unidos, Deus os imbuiu de todos esses, os dotou de todos esses privilégios, recursos e poderes concedidos por Deus. Eles realmente acreditam que todo mundo, inclusive o Canadá, está secretamente imaginando e esperando o dia em que poderá aderir aos Estados Unidos da América como o 51º Estado. Acho que eles meio que, de alguma forma, acreditam que secretamente todo mundo no mundo quer fazer parte dos Estados Unidos. E especificamente quer se juntar à família sob o apadrinhamento de Sua Majestade Real, Donald J. Trump. Que secretamente esse é um sonho que todo mundo alimenta, inclusive os canadenses. E eu posso dizer a você, nada poderia estar mais longe da verdade. Então a minha preocupação aqui, Dani, a razão de eu estar dizendo isso não é só polêmica política, mas se algumas dessas coisas estão orientando a formulação de políticas, ou seja, se essas ideias de domínio e poder dos Estados Unidos estão orientando políticas reais, então é quase certo que essas políticas vão fracassar, porque elas não acontecem no vácuo. O ponto importante é que muita gente vai dizer que o direito internacional está morto e vai dizer que as instituições internacionais estão mortas. Vão dizer que por causa do que os Estados Unidos fizeram, ficou provado que a OMC está morta, as Nações Unidas estão mortas e que eles mataram o Conselho de Segurança da ONU e assim por diante. Eu poderia continuar falando, tá? A questão é a seguinte, Danny. Não está. E eles não estão. Isso está morto para os Estados Unidos. Está morto para Israel. Todas essas instituições, o direito internacional estão mortos para Israel. Estão mortos para os Estados Unidos. Mas todo o resto do planeta segue essas regras, porque existe um motivo para elas terem surgido. Foi a harmonização do comércio global e da atividade econômica. E, aliás, foi o principal impulsionador disso. Foi Wall Street, foram os Estados Unidos e a City de Londres. Eles foram os maiores impulsionadores da globalização na ordem mundial liberal internacional, liderada pelos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos impulsionaram isso. E você viu um progresso sem precedentes, uma criação de riqueza sem precedentes e um crescimento econômico sem precedentes, além de um crescimento notável dos lucros das corporações ocidentais, chinesas e de outras. Mas isso aconteceu sob aquele regime. Então agora eles querem desfazer isso porque não venceram aquela corrida. Não ficaram em primeiro lugar. Os Estados Unidos se saíram muito bem com isso. Mas quem se deu bem foi Wall Street, não os trabalhadores americanos. Trump fez campanha com base nisso. Ele bajulou o cinturão da ferrugem e os pobres de Ohio e Virgínia Ocidental e cortejou todos os caipiras. Também cantou a elegia e nomeou J.D. Vance como seu vice-presidente. Isso foi muito estratégico, mas era tudo falso. That was very strategic, but it was all fake. It's all fake. J.D. Vance's story
É tudo falso. A história de J.D. Vance foi encaixada na história de Trump sobre o cinturão da ferrugem. É falso. A coisa toda é uma fachada. É um exercício de marketing político, e ninguém vai admitir a realidade. A realidade é que os Estados Unidos nunca vão recuperar a indústria manufatureira. Nunca. Por quê? Olhe para o salário exigido por um trabalhador americano e compare isso com o de qualquer outro país do planeta. Como no mundo, os Estados Unidos podem ser competitivos. Como? Enquanto estiverem empregando mão de obra, as pessoas dizem, bom, quando o Elon trouxer os robôs e a gente não tiver que se preocupar com isso, aí você sabe, é quando vamos assumir o controle. Não, a economia não vai funcionar à base de robôs na semana que vem. Apesar do que o Elon prometeu no Madison Square Garden, ou onde quer que tenha sido, quando disse que vamos estar em Marte, sabe, até 2030, ou seja lá o que ele disse. Não sei qual foi exatamente o prazo que ele deu, isso não vai voltar. O cinturão da ferrugem nunca vai recuperar esses empregos. Você pode fazer a Carrier transferir a produção de aparelhos de ar-condicionado do México para a Indiana. Aí você consegue o quê? 2.000 empregos. Talvez consiga mais 10.000 empregos, pressionando outra empresa a voltar e abrir uma fábrica em Ohio, Michigan, ou algo assim. Isso nem vai fazer diferença diante do fato de que os Estados Unidos já não são competitivos. Já não são competitivos. E a realidade é que, por mais que você queira balcanizar a economia global, ainda assim temos uma economia globalizada. Você não consegue impedir o comércio internacional. E sempre haverá a busca por vantagem competitiva em recursos, mão de obra e serviços públicos. Tudo isso precificado fora do mercado pelos Estados Unidos. Porque, no fim das contas, Wall Street sugou todo o valor da economia real americana. E fez isso para elevar os preços das ações e pagar bons dividendos. E tudo com que Trump se importa é o S&P 500. Ele aposta tudo no mercado de ações como o principal indicador da atividade econômica. Mas qualquer economista que se preze vai dizer que o mercado de ações não reflete os fundamentos de uma economia real. Não reflete a economia que Trump promete construir para tornar a América grande novamente, uma potência manufatureira. Isso não pode acontecer, não vai acontecer. Estou dizendo a vocês, os Estados Unidos estão perdendo empregos a cada dia. Não estava em 23 mil, pelo que eu acredito. Eles tiveram que corrigir os números. Foi um número enorme de perdas de empregos que eles estavam tentando esconder. Essas são tendências irreversíveis. Por quê? Por quê? These are trends that are irreversible. Why? Look, I mean, Quero dizer, qual é um bom salário por hora para um emprego sindicalizado na indústria nos Estados Unidos? Já estamos acima de $50 por hora? Estamos chegando lá? Estamos perto. Agora há tão poucos. A taxa de sindicalização está tão baixa hoje, em grande parte, porque Mas até o salário médio, o salário mínimo na Amazon, para monitorar empilhadores automáticos de prateleiras, motoristas de entrega e tudo mais, é não sei quantas vezes maior do que em vários outros países, que basicamente fornecem a manufatura para o mercado comercial dos Estados Unidos. Não tem como eles alcançarem isso. Por quê? Porque ninguém gasta como os Estados Unidos gastam. Gastos deficitários. Ninguém consegue elevar a inflação de forma consistente como os Estados Unidos. E isso nunca vai ser competitivo, não com o atual sistema do dólar americano e de gastos deficitários do governo dos Estados Unidos, no qual Trump não fez nada além de aumentar o déficit. Então ele vai fazer o que o último presidente fez, o que ele próprio fez no primeiro mandato e o que Obama fez. E eles foram empurrando o problema para frente de formas novas e criativas, sabe? Por meio de recompras de títulos. Genial. É genial. Imagine se nós, como cidadãos individuais, tivéssemos permissão para fazer o que o governo dos Estados Unidos faz, ou o que Wall Street consegue fazer quando entra num aperto de crédito. A gente simplesmente criaria uma árvore mágica de dinheiro e se salvaria. Depois, daria a nós mesmos bônus recordes,
E então faria o governo comprar uma indústria em colapso, como a General Motors ou Lehman Brothers, ou qualquer outro exemplo. Então o jogo nos Estados Unidos é o seguinte: existe um conjunto totalmente diferente de regras nos Estados Unidos quando se trata de qualquer coisa econômica. E eles estão tentando usar isso para projetar poder por meio do sistema de política externa. E eles estão fazendo isso de formas que nunca foram feitas antes. E os resultados já são horríveis. E em vez de recuar, estão dobrando a aposta. Então essa última medida, esses últimos anúncios, Dani, além de ao mesmo tempo uma guerra comercial com o Canadá, tentando medir forças com o Canadá na economia, ninguém nunca fez isso antes. E os resultados só vão continuar sendo ruins para os Estados Unidos. Não consigo acreditar que façam uma coisa dessas antes das eleições de meio de mandato. E eu realmente acho que talvez essas pessoas estejam numa situação tão complicada, tenham se encurralado tanto, que não tenham outra escolha a não ser dobrar a aposta nas mesmas políticas fracassadas. Esses são ótimos pontos, Patrick. Eu queria só um comentário bem breve seu sobre uma pergunta que um assinante do Patreon fez, prometo. Eles vão pegar algum dinheiro que esteja em bancos nos Estados Unidos e que pertença a outra pessoa? Quer dizer, eles já fizeram isso antes, no sentido de roubar ativos. Nós sabemos, por exemplo, o que aconteceu com o ouro venezuelano em bancos do Reino Unido. Então, essa é a sua resposta. E meu único comentário sobre toda a questão econômica é o seguinte: se os Estados Unidos algum dia quiserem ser competitivos, terão de cortar os preços drasticamente, tornar as coisas muito mais acessíveis e também garantir que as pessoas tenham capital para investir em qualquer coisa e serem produtivas. Mas isso iria contra tudo o que Wall Street representa. Você sabe, não vão reduzir drasticamente o custo da educação, nem o custo da saúde, nem nada disso que é necessário para que os trabalhadores sejam de fato produtivos, e depois para atrair investimentos que vão procurar não ter de arcar com esse tipo de custo. E claro, o próprio sistema do dólar cria essas enormes disparidades entre as moedas e o valor delas, no subdesenvolvimento de uma parte do mundo em comparação com os Estados Unidos. Então, ainda assim, é um impasse muito grande. E não vamos ver isso mudar. Mas você vê os Estados Unidos, talvez nesse caso, agora que estão tão desesperados com o Irã, olhando para ativos de outros países? Quer dizer, eu não sei quem seria, porque não dá para fazer isso com a China. A Rússia já está sob sanções. Não dá para fazer isso com a China por causa das consequências para a economia global. Se fizer isso com os próprios aliados, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, isso pode gerar uma reação negativa. O que você acha dessa questão? Bem, uma estratégia que a Casa Branca claramente adotava e que eu acho que continua adotando é a seguinte: eles acreditam que isso é basicamente um truque contábil. Se você desvaloriza o dólar, essa é uma forma de reduzir o déficit mais rapidamente. É uma forma de tornar suas exportações mais competitivas e mais atraentes. E parecia que eles estavam tentando provocar esse tipo de tendência no ano passado. Mas eu acho que isso fracassou miseravelmente, por muitos dos motivos que você acabou de mencionar, Dani. Basicamente, os fundamentos da economia dos Estados Unidos vão impedir que eles obtenham o tipo de resultado que talvez um país menor conseguisse ao adotar uma estratégia de desvalorização para, digamos, dar uma partida, uma injeção de adrenalina à sua economia exportadora. O sistema dos Estados Unidos é grande demais e nenhum presidente vai querer estar à frente disso. Quer dizer, Trump vai tentar resolver com juros mais baixos. Basicamente, ele vai querer injetar uma grande dose de morfina no sistema, ou crack no sistema, ou seja, dinheiro barato nos Estados Unidos e no sistema global. E isso pode, de certa forma, inflar as coisas temporariamente
e fazer muitos desses problemas talvez desaparecerem, relativamente falando. Eles não vão desaparecer de verdade. Mas se tudo aquilo de que estamos falando, esse cenário sombrio e catastrófico que discutimos hoje, vier acompanhado de uma bolha artificial de crescimento, baseada em cortar drasticamente as taxas de juros e hipotecar os mercados futuros de títulos, com o governo comprando mais dos seus próprios títulos futuros e da sua própria dívida futura, então sim, isso pode funcionar no curto prazo, pelo menos potencialmente. Acho que isso poderia funcionar até o fim do mandato do Trump. E então ele entregaria uma bomba nuclear econômica para o próximo presidente administrar de algum jeito. E eles provavelmente farão exatamente a mesma coisa, ou usarão estratégias muito parecidas na próxima administração. E para eles é só uma questão de, bem, já chegamos a 40 trilhões de dólares, então o que são mais alguns trilhões nos próximos 4 anos? Isso não vai ser tão ruim assim. E aí talvez prometam reduzir o déficit, ou digam que vamos trazer o Elon de volta para fazer o Dodge. E o Elon vai publicar alguns tweets dizendo que teve uma nova ideia, que teve uma jornada de ayahuasca realmente interessante, criativa, sabe, seja lá o que for, e daí surgiu um novo plano para reduzir o déficit federal. Agora, o Elon estava postando todos esses tweets malucos durante o período de transição após a eleição, enquanto ele fazia corte, e também no começo do ano. Ele vinha com esse discurso de precisamos parar com os gastos deficitários do governo. Isso é insustentável, vai arruinar o país, não vamos sobreviver como nação. E essa foi meio que a declaração de entrada dele, para depois dizer que iria cortar os gastos do governo. Só que isso não funcionou. Este governo gastou mais do que qualquer administração anterior. Até o fim deste ano, nos primeiros 2 anos, será facilmente o governo que mais gastou na história. Facilmente. E, aliás, o que as pessoas estão recebendo em troca disso? Muita gente ficaria chocada ao ouvir isso, considerando como isso melhora, de forma concreta, a vida de um americano da classe trabalhadora ou de alguém que se desdobra em 3 empregos. E não é incomum ter 2 empregos e um bico, ou até 2 bicos nos Estados Unidos. Isso é totalmente normal. Como essas pessoas se beneficiaram concretamente disso? Porque, no fim das contas, Danny, o que Trump fez, e vou voltar a isso como um exemplo perfeito, foi que, durante o primeiro mandato, ele pagou empresas para fecharem, para pagarem as pessoas para ficarem em casa e não trabalharem durante a Covid. Tudo isso custou trilhões e trilhões de dólares. E todos os golpes com equipamentos de proteção individual que todo mundo aplicava e com os quais ficava rico, tudo isso custou trilhões e trilhões de dólares. E aí o governo mandou aquele chequinho para todo mundo. Lembra daquilo? Uns 2 cheques. E era uma quantia irrisória. Quero dizer, estamos falando de $1.200. Talvez seja suficiente para comprar o cinturão da ferrugem ou as comunidades mais pobres dos Estados Unidos, onde as pessoas ficam felizes de receber um pouquinho do que escorre de cima. Mas o problema é que não foi só para eles, Danny. Todo mundo recebeu um cheque. Então todo mundo recebeu um. Todo mundo ganhou seu vale de participação na ruína econômica dos Estados Unidos. Porque no momento em que todo mundo descontou aquele cheque, ficou garantido que se você descontou um cheque de $1.200, já pagou 5 vezes esse valor em inflação por aquele dinheiro grátis do governo que você recebeu. Por todos aqueles 2 ou 3 cheques, você já pagou 5 vezes esse valor em inflação. Foi isso que te custou. Se todo mundo tivesse queimado aquele cheque, queimado mesmo, pegado um isqueiro e queimado, e postado isso no Instagram ou no TikTok, isso teria te poupado. Isso teria poupado você de milhares e milhares de dólares que você ganhou com tanto esforço. Faz sentido? Essa é a matemática econômica da situação. Você aumenta a oferta de dinheiro, coloca pressão inflacionária sobre o sistema e todo mundo fica mais pobre.
É como se o governo estivesse dando dinheiro para você, mas na verdade está cobrando impostos de você. A inflação é basicamente um imposto disfarçado, usado para encobrir uma política fiscal do governo realmente péssima e irresponsável. É isso que a inflação faz. E como o efeito é adiado pelos próximos 4 anos, normalmente, ou pelos próximos 2 anos, quem implementou essa política não vai estar por perto para ser responsabilizado por ela. Trump está no segundo mandato, mas ninguém o está responsabilizando pelo fato de ele ter destruído e arruinado a economia dos Estados Unidos durante o primeiro mandato. Estou apenas dizendo que isso é um fato. E Biden não ajudou, porque continuou as mesmas políticas fracassadas durante o mandato dele. Tudo de ruim que Trump fez, Biden então levou ainda mais longe. Quer dizer, eu odeio ter que apontar essas coisas porque sei que estão tão distantes no retrovisor que ninguém quer se dar ao trabalho, porque todos nós superamos aquele pesadelo. Mas ainda estamos vivendo esse pesadelo. Esse é o problema. E, se eles continuarem fazendo isso agora, então basicamente estaremos dizendo que está tudo bem. Nós vamos sofrer daqui a 5 anos. Obrigado. Vamos sofrer daqui a 5 anos. Por favor, Donald, faça o que tiver que fazer. Faça o que tiver que fazer para garantir que o Irã não tenha uma arma nuclear, ou para defender Israel, ou seja lá o que for, ou para tornar a América grande de novo. E ficamos felizes em sofrer isso daqui a 5 anos. Então mostrem qual é o retorno. Sim, sim. Os preços saíram hoje. Um aumento de 48% desde 28 de fevereiro, o começo da guerra. Então, tudo isso que você acabou de dizer, o que suponho poderíamos chamar até de contexto histórico de curto prazo, que você apresentou desde 2020, ou melhor, 2018, 2020, se soma agora a 6 meses de uma ofensiva econômica absoluta contra o mundo, e especialmente contra o bolso dos trabalhadores americanos. E, sim, essa dor só vai piorar, Patrick, enquanto isso continuar sem interrupção e sem ser contestado. Pessoal, este foi um ótimo programa. Quero garantir que você deixe seu like antes de sair. Todo mundo deve saber que na descrição do vídeo você encontra o canal do Patrick no YouTube, o 21st Century Wire, além do Substack. Então se inscreva nos dois. Não deixe de assistir ao 21st Century Wire. É um ótimo programa. E confirme que você está inscrito. Clique no sino de notificações também. E todas as formas de apoiar este canal também estão na descrição do vídeo abaixo. Patreon, Substack e mais. Patrick, alguma palavra final para o público antes de encerrarmos por aqui? Patrick, any final words for the audience before we head out of here? Não, sem considerações finais. Acho que abordamos alguns temas importantes esta semana e precisamos ter essas conversas difíceis agora. E com sorte podemos evitar alguns desses problemas no período que antecede as eleições de meio de mandato. Porque caso contrário, acho que os Estados Unidos e a economia global estarão em uma situação muito, muito ruim em 2027. E tudo que está sendo decidido agora, tudo que está sendo feito agora, acho que vai contribuir diretamente para essa possibilidade. Mas ainda não é tarde demais, eu acho, para tentar reverter e mitigar algumas dessas decisões ruins, aproveitando a oportunidade de um ciclo eleitoral. Esperamos. Mas infelizmente não estou prendendo a respiração. É só um pouco de ceticismo da minha parte. Ainda assim, existe uma oportunidade de fazer isso. É isso aí, com certeza. Todo mundo aperta o botão de curtir antes de sair. Obrigado a todos que mandaram superchats hoje. Eu mostrei vocês mais cedo. Obrigado a todos os moderadores e, claro, a todos os espectadores. Depois deste programa, apertem o botão de curtir. Vão até a descrição do vídeo para conhecer o trabalho do Patrick. Todos os links deste canal estão na descrição do vídeo, logo abaixo. Amanhã eu volto, às 2 da tarde, horário do leste dos Estados Unidos, com o Coronel Lawrence Wilkerson, para mais uma atualização. Certo. Vejo vocês então no dia 25 de agosto. Tchau, tchau. Another update. All right, see you then August 25th. Bye-bye.